Aí galera, deixa eu mostrar pra vocês antes da gente começar o vídeo, essa outra página que eu tenho aqui, tenho mostrado algumas páginas pra vocês, essa aqui é outra que eu tenho monetizada, tá? Que nos últimos 90 dias ela me deu 4.200 dólares. Pra você ter uma noção, em reais, vamos ver aqui ó, 4.263 vezes o dólar deve estar uns 5,20 eu acho, se não me engano. Só essa página aqui, ela me deu nos últimos 90 dias. Vamos ver quanto que deu. Deu mais de 20 mil reais, 22 mil reais. Tá? Isso aqui é com vídeo curto, é diferente do YouTube que são vídeos longos. Então assim, se você quer aprender a fazer vídeos pro Facebook, para monetizar páginas, eu tenho um treinamento que vai estar no primeiro comentário fixado, que eu ensino exatamente o que eu faço para monetizar páginas como essa daqui. Exatamente, o passo a passo que eu faço. É a mesma coisa que eu faço. Você só vai escolher o seu nicho, o nicho que você quer atuar, e você vai fazer a sua página. Se quiser fazer uma, duas, três, quatro, cinco páginas, enfim, quantas você conseguir administrar. E aí você vai ter a possibilidade de fazer esses valores. Aí 4 mil dólares dá mais de 22 mil reais, com páginas no Facebook com vídeos curtos. É outra pega, é totalmente diferente do YouTube. E eu ensino isso para você. O link vai estar aí no primeiro comentário fixado e o treinamento é em promoção. Logo ele vai subir o preço, beleza? Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. Se você trabalha com canal Dark, provavelmente você já percebeu que tem algumas coisas que elas estão mudando no YouTube com bastante frequência aí nos últimos meses. E muita gente tem ficado até um pouco assustada com isso. Mas eu, particularmente, acredito que isso faz parte do game, faz parte do jogo aí da produção de conteúdo, tá? Vamos lá. Alguns tipos de canais que durante muito tempo eles usaram praticamente a mesma estrutura, eles começaram de certa forma a ter alguns problemas. E muita gente imediatamente colocou a culpa no quê? Nas IA, na inteligência artificial. Só que assim, galera, eu particularmente acredito que o problema não seja simplesmente usar a inteligência artificial. Cá entre nós, galera. Seria impossível hoje o YouTube ele proibir o uso de inteligência artificial. Se tu pegar hoje, por exemplo, canais de pessoas mesmo, canais de autoridade, no qual a pessoa aparece mesmo. Se você pegar, a maioria das capas, por exemplo, elas são feitas com IA. Na edição, muitas vezes, vai ter ali vários momentos em que vai aparecer vídeos de IA. Então, se o YouTube fosse proibir 100% o uso de inteligência artificial nos vídeos, uma galera de canais aí, autoridades, já teriam caído também. Então, o problema não é o uso de inteligência artificial. Porque, como eu falei, praticamente todo mundo que trabalha com internet hoje em dia usa, de certa forma, a inteligência artificial em algum momento da sua produção. Só que o ponto é outro, galera. Existe uma diferença muito grande entre utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta e criar um canal onde praticamente aí, todas as decisões elas são tomadas de forma automática. E galera, quanto mais fácil ficar automatizar a produção, mais importante fica entender onde precisa existir criatividade humana dentro da produção de um canal Dark. E é sobre isso que nós vamos conversar mais aí durante o vídeo. Então já se inscreve aí no canal, deixa like no vídeo. Não esquece, galera, de seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @omaicombrum. Segue lá, @omaicombrum. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim lá que eu respondo, ou então aqui embaixo nos comentários, beleza? Primeiro, você precisa entender quando a modelagem e a automação elas começam a virar um problema. Vamos lá. Eu sempre falei, galera, para os meus alunos, que modelagem é algo que sempre existiu no YouTube e sempre vai existir. E eu continuo acreditando, galera, que você deve estudar aquilo que já está funcionando no YouTube. Não faz sentido você ignorar canais que estão fazendo aí milhões de visualizações e tentar descobrir algo sozinho. Então assim, eu sou um cara a favor da modelagem. O problema começa quando a modelagem ela fica preguiçosa. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você encontra um canal, digamos, que está dando certo. Pega praticamente o mesmo modelo de título, faz a mesma thumbnail, ou faz ela muito parecida, utiliza ali o mesmo tipo de história, mantém a mesma estrutura de roteiro e começa a repetir aquilo dezenas de vezes. Agora adiciona a automação nesse processo e o problema pode ficar ainda maior. Porque tecnicamente, galera, hoje você consegue montar uma estrutura em que praticamente uma ferramenta, ela de certa forma alimenta a próxima.
Por exemplo, uma inteligência artificial encontra ou recebe o tema. Outra etapa gera o roteiro. Depois você gera a narração, as imagens, monta ali o vídeo e repete esse processo quase sem nenhuma decisão nova entre um conteúdo e outro. E a automação por si só não é necessariamente o problema. Porque assim, ó, você pode sim automatizar partes repetitivas do trabalho e continuar, de certa forma, tomando as decisões mais importantes. O problema aparece, galera, quando a automação ela não está apenas executando o processo, mas também ela está fazendo o quê? Substituindo praticamente todo o pensamento por trás dele. Aí você começa a ter 50 vídeos que mudam de assunto, mas possuem praticamente a mesma estrutura. E isso é certo que o YouTube não quer. E é certo que se você tem um canal assim, ou pensa em criar um canal assim, em algum momento ele vai cair. Então, assim, quando centenas de pessoas elas acabam utilizando modelos parecidos, aí começa a aparecer dezenas de canais que eles parecem ter saído de uma fábrica de vídeos. Aí certamente o YouTube ele vai derrubar. Então assim, galera, ó, eu não tô falando que você deve abandonar a IA ou a automação. Eu tô falando que precisa existir uma pessoa dirigindo aquilo ali por trás. Eu tenho visto muita gente que até grande no YouTube, dentro do canal de canais dark, que ensinam canais dark, até vendendo ferramentas de automação. Eu sou totalmente contra isso, porque é justamente a automação que faz com que o YouTube ele deixe as regras mais rígidas. Por quê? Porque a galera começa a fazer muitos vídeos preguiçosos e acabam poluindo, prostituindo aí vários nichos dentro da plataforma. Aí o YouTube tem que fazer o quê? Deixar as regras mais rígidas, depois ficam reclamando o porquê, né? É por causa de coisas assim, automação. É um dos problemas, né? Vamos lá, o segundo. Um canal dark precisa ter decisões próprias. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Quando você cria um canal, existem decisões que não deveriam simplesmente vir de um comando genérico para uma inteligência artificial. Vamos lá, você precisa saber para quem que você está produzindo, qual formato aquele conteúdo ele vai ter e principalmente qual que vai ser a sua abordagem no vídeo. Vamos pegar, por exemplo, o nicho de finanças, que é um dos nichos que eu mais gosto de atuar, porque é um dos que mais paga e fala de assuntos que eu particularmente gosto. Tá? Dois canais, eles podem falar sobre dinheiro e produzir conteúdos completamente diferentes. Como assim, Michael? O que tu quer dizer com isso? Por exemplo, um pode falar com pessoas endividadas, que precisam, por exemplo, organizar ali a vida financeira. O outro pode falar com pessoas que já conseguiram, de certa forma, guardar um dinheiro e querem aprender a investir. Você consegue entender que os dois, eles falam do mesmo, eles são do mesmo nicho, né? Só que eles falam para públicos diferentes, eles possuem propostas diferentes. E existe um exemplo muito interessante que aparece bastante dentro do mundo do canal dark, que são aqueles canais de milionários. Imagina que você encontra ali um canal contando histórias de milionários, teve o auge dele, e bilionários, né? Milionários e bilionários. Esteja fazendo ali, sei lá, milhões de visualizações. A solução mais preguiçosa seria o quê? Criar um canal de milionários utilizando o quê? Os mesmos personagens, assuntos parecidos, a thumbnail parecida e começar a produzir em massa. Porque se aquele lá tá dando certo, o meu também vai dar. Mas você pode pegar aquela mesma audiência e mudar a abordagem. Em vez de simplesmente contar histórias de milionário, pode mostrar os erros que quase fizeram aquela pessoa perder tudo. Pode focar, por exemplo, nas decisões que fizeram aquela fortuna crescer, pode contar a história das empresas por trás dessas pessoas, ou até trabalhar com personagens ricos de outro período histórico. Você continua aproveitando o interesse que a audiência tem, que já existe, né? Mas não precisa criar uma cópia exata do canal que você encontrou. E aí que entra a criatividade humana, galera. Por quê? Não significa que você inventou um nicho que nunca existiu. Significa olhar para alguma coisa que está funcionando e tomar a decisão de transformar aquilo em outra proposta, utilizando a IA. Utilizando o ChatGPT, utilizando o Claude, enfim, qualquer outra IA para te ajudar a criar uma variação daquele nicho. Beleza? Aí, galera, passando aqui 10 dias no Atacama, lugar super bacana. Quem não conhece, deve conhecer em algum momento da vida. E sabe o que é mais interessante? Os canais Dark, eles continuam trabalhando por mim, 24 horas, sem eu precisar estar ativo neles. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro em dólar com canais anônimos que você não precisa aparecer, clica no link que está aqui abaixo e vem que eu vou te ensinar, beleza?
Bora pra cima. Terceiro, você precisa escolher temas com algum raciocínio por trás. Vamos lá, depois de definir a proposta do seu canal, existe uma decisão que vai aparecer toda vez que você for produzir. Qual será o próximo vídeo? O que eu quero dizer com isso? E aqui, galera, também ficou muito fácil automatizar isso. Você pode simplesmente pegar os vídeos aí que mais viralizaram de um concorrente, de alguém que você está usando como referência, jogar os títulos ali numa inteligência artificial e pedir 50 variações daquilo ali. Isso funciona? Funciona, até certo ponto. Em poucos minutos você possui ali assunto para meses de produção. Só que existe uma diferença, galera, entre ter 50 títulos e ter 50 boas ideias. Você precisa entender, galera, que a IA, ela te ajuda muito, beleza? Mas ela também comete erros. Então deixar tudo na mão da IA, todas as decisões, não é a maneira correta de agir. Por quê? Eu prefiro, particularmente, olhar para aquilo que interessa ao público, para o que já funcionou naquele mercado e também para aquilo que o próprio canal começa a mostrar. A inteligência artificial ela pode ajudar aí nesse processo de pesquisa e pode ajudar a encontrar possibilidades que você não enxergou. Mas a decisão final ainda precisa fazer algum sentido. Porque se o processo inteiro for simplesmente, esse título fez, sei lá, 1 milhão de visualizações, então me dê 20 títulos parecidos, você pode acabar criando um canal inteiro baseado numa única fórmula. E isso leva para outro problema, porque a IA do YouTube consegue detectar esses padrões. Fica ligado. Quarto, eu tomaria muito cuidado com produção em lote. Já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos dar mais ênfase agora. Produzir em lote, galera, é excelente quando você sabe o que está fazendo. O problema é utilizar produção em lote para multiplicar rapidamente alguma coisa que você ainda nem sabe se funciona. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue produzir uma quantidade enorme de conteúdo em pouco tempo, coisa que até 1, 2, 3 anos atrás não era possível. Então a pessoa encontra uma estrutura, prepara ali 20, 30 roteiros, gera ali as 20 narrações, produz 20 vídeos e deixa tudo programado. Isso, olhando assim, de forma amadora, parece extremamente eficiente. Mas existe uma pergunta importante: e se a estrutura estiver errada? Você não produziu um vídeo errado, produziu 20 vídeos errados. Produziu ali 30 vídeos errados. Então assim, talvez depois dos primeiros vídeos você perceba que o roteiro precisa mudar, que determinada abordagem não funciona para aquele público, ou que aquele formato ele estava ficando extremamente repetitivo. Só que agora existe um estoque inteiro produzido, seguindo exatamente o mesmo modelo. É por isso que a produção em lote ela precisa ter inteligência por trás. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode produzir em quantidade, se você sabe jogar esse jogo, pode utilizar automação e pode criar processo para ganhar ali velocidade, que é tudo que a gente quer, produzir bons conteúdos rápido. Só que precisa existir espaço para olhar aquilo que está acontecendo e mudar a direção se for preciso. Caso contrário, galera, a automação ela simplesmente permite que você erre muito mais rápido. E não é o que você quer. Então assim, isso é importante principalmente para quem olha para canal Dark e pensa que o objetivo é produzir a maior quantidade possível de vídeo. Não necessariamente. O objetivo é construir uma estrutura que consiga produzir bons vídeos de maneira eficiente. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E outro problema, galera, com produção em lote. Eu já falei isso em outro vídeo e eu vou repetir aqui porque eu acho muito importante. Quando você vê alguém vindo aqui no YouTube, mostrando um canal ali que monetizou em, sei lá, 3 vídeos. 3 vídeos a pessoa monetizou, uma semana. E aí no primeiro mês ela já fez ali 25 mil, 30 mil, 100 mil. Você precisa entender que aquele canal ali não é o único canal da pessoa. Quem tem esse tipo de faturamento geralmente mostra para você aqui no YouTube é uma pessoa que já tem uma estrutura muito grande por trás. Então ela faz o quê? Ela produz muito vídeo, muito vídeo em lote. Aí acontece o quê? A pessoa produz ali, sei lá, tem 10 canais, produz dezenas de vídeos em lote, trabalha com contingência que provavelmente quem está começando não sabe fazer, porque se você produzir muito vídeo e começar a publicar do mesmo computador sem fazer nenhum tipo de contingência,
o YouTube ele vai detectar e vai derrubar todos os seus canais, vai ser só perder tempo. Então assim, a galera que mostra esses resultados grandes, esses 25 mil, 30 mil, 100 mil, a galera já tá jogando um game que você provavelmente não sabe jogar ainda, e não tem problema. Então assim, essas produções em lote, que a galera faz muitos vídeos e produz ali 3, 4, 5, 6, 10 canais, para que um daqueles canais monetize e apenas ali 2, 3 vídeos daquele canal monetizado alcance milhões de visualizações e dê o resultado de 25, 30, 50, 100 mil reais no mês, é um jogo mais complexo de se jogar. E talvez não seja ainda o momento de você ficar pensando nisso. Então assim, um dos problemas que também tem em produção em lote, em você automatizar tudo, é isso. Não adianta você produzir muitos vídeos e sair postando no mesmo computador sem contingência. Ou seja, você vai estar perdendo tempo. Por quê? Porque o YouTube ele detecta isso. É justamente esse um dos maiores problemas que o YouTube encontrou para começar a derrubar canais. Os indianos fazem muito isso, os paquistaneses fazem muito isso, o brasileiro faz muito isso, de automatizar tudo e começar a produzir em lote, transformar o YouTube num lixão, produzindo muito vídeo. Então assim, calma com a produção em lote, tá, galera? Talvez não seja o momento para isso ainda. Quinto ponto, vamos lá. A criatividade humana, ela aparece nas decisões que você toma dentro de cada vídeo. Quando falamos em criatividade humana, galera, parece que a gente tá falando apenas de ter uma ideia completamente original. Só que não é isso que eu tô falando. Um vídeo ele possui, por exemplo, dezenas de pequenas decisões. Como começa o roteiro, qual informação aparece primeiro, quanto tempo vai gastar numa história, qual voz combina mais com aquele conteúdo, quais imagens ou vídeos serão utilizados, quando precisa acelerar, quando você precisa deixar o vídeo ali respirar e com um pouco mais de calma, ou seja, tem muitas pequenas decisões num vídeo. Você pode utilizar a inteligência artificial em praticamente todas essas etapas. O que muda é quem está dirigindo. Ou seja, a IA não está indo sozinha, você está dirigindo ela. Se você coloca um título numa IA e manda ela decidir roteiro, narração, imagem, ou seja, tudo, sem você dar nenhum direcionamento, provavelmente vai receber uma estrutura bastante genérica, porque é isso que as IA fazem, elas são muito genéricas. Agora, se você sabe o que quer naquele vídeo, consegue utilizar exatamente as mesmas ferramentas para executar a direção que você está dando, aí é legal, aí você pode fazer. É por isso, galera, que eu não vejo inteligência artificial e criatividade humana como duas coisas opostas. Eu vejo como duas coisas complementares. Você precisa, galera, você precisa separar todos os dias tempo para estudar canais, observar títulos, thumbnails, roteiros, formatos, entender por que determinadas estruturas elas funcionam. Quanto maior for o teu repertório, mais possibilidades você vai possuir na hora de criar um conteúdo. Galera, quando eu falo que o YouTube ele tá exigindo mais criatividade humana nos canais Dark, isso não significa abandonar a inteligência artificial, abandonar ali a automação ou fazer tudo artesanalmente como era aí há 5, 10 anos atrás. Também não significa parar de modelar, significa que você precisa continuar tomando as decisões importantes do seu canal, usando a IA como auxílio. Você pode automatizar parte do processo, pode utilizar a inteligência artificial, pode produzir em lote se você souber o que está fazendo, se fizer sentido para você, pode estudar canais de milionários, finanças, histórias, enfim, o nicho que você quiser. Só que precisa existir alguma coisa entre encontrar uma referência e apertar o botão de publicar, beleza? Então assim, galera, se você quer aprender a aprofundar um pouco mais, se você quer entender como esse jogo de canais Dark funciona, eu tenho um treinamento que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, onde eu ensino passo a passo para você monetizar um canal Dark. Eu mostro exatamente o que eu faço nos meus canais, como eu vivo hoje de canais Dark, o que pode, o que não pode ser feito, como você vai fazer um roteiro que o YouTube aceita, títulos que o YouTube aceita, estruturas, que tipo de edição, que tipo de vídeo que o YouTube está aceitando agora, enfim, tem tudo lá muito detalhado. Então se você quer aprender, clica no link que vai estar aí no primeiro comentário fixado e cai lá para dentro. E se você quer aprender sobre Facebook, que é outra pega, monetizar páginas no Facebook, também tem um link aí no primeiro comentário fixado, beleza? E me segue lá nas redes sociais, @omaicon Bruno.